Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar poderosamente seu dia, sua noite. Não importa se está de dia, se está de noite, se está tarde, mas a minha petição a Deus é que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Quero, como sempre faço no começo de cada vídeo, pedir a você que tem assistido nossos vídeos, que tem gostado, nós temos puxado em cada reflexão dentro da Bíblia que nós temos feito, temas atuais, coisas cotidianas, coisas que nós vivemos no dia a dia, coisas que nós passamos, coisas que vivenciamos, que estão conosco no dia a dia, seja desde o levantar até o deitar, está conosco. Coisas que nós passamos e às vezes não sabemos lidar com isso. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos instruir ou nos dar alguma direção. Então você que tem assistido, eu peço a você que comente, curta aí o nosso canal, curta aí para outras pessoas venham ser alcançadas também através de cada sermão. Estamos aqui com um objetivo simples: levar essa palavra, levar aquilo que Deus nos ensina na palavra, a alcançar outras pessoas, a fazer nós nos tornarmos pessoas melhores. Não um melhor que o outro, mas um melhor que a gente pode ser como um ser humano. Porque é o mínimo que nós devemos fazer. Então, quiser comentar, comenta, quiser curtir, peço a sua curtida aí, quer compartilhar, compartilhe essa mensagem, esse momento de reflexão, para que venha chegar a outras pessoas que estão aflitas. E nós devemos estar atentos, porque às vezes é aquela pessoa que trabalha do teu lado, aquela pessoa que na sala de aula senta do seu lado, aquela pessoa que está perto, aquela pessoa da sua família, está passando por uma luta tão grande e não deixa transparecer. Quem sabe uma mensagem venha falar com ela, dar uma direção, acalmar o coração dela. Então esse é o objetivo. E hoje nós trazemos mais um tema para refletirmos e ver o que a palavra de Deus tem para falar comigo e para você dentro desse tema. E o tema que nós trazemos hoje é vasos quebrados, mas cheios. Vasos quebrados, mas cheios. Nós vamos tirar ali de texto base, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 9. Vamos já dar uma olhadinha, ver o que a palavra quer falar conosco. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 9, que nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então assim, o apóstolo Paulo traz através desse versículo introdutório de hoje, que lembra que somos vasos de barro. Um vaso de barro ele é frágil, limitado, quebrável. Mas mesmo sendo assim, dentro de nós habita um tesouro precioso, que é a presença de Cristo e a palavra, e o Evangelho. O vaso ele pode se rachar, pode quebrar, trincar, mas a glória que carrega não se perde. Hoje a gente vai ver como Deus usa as nossas fraquezas para manifestar o seu poder. Então vamos ali fazer uma exegese do texto que nós lemos. Vasos de barro, né, ali no grego que está ostráquinos, ou seja, um utensílio barato, frágil, usado no dia a dia. Representa a nossa humanidade. Tesouro refere-se ao Evangelho e ao Espírito Santo que tem dentro de nós.
Propósito, que a glória seja de Deus, não nossa, para que a gente não venha se vangloriar de nós mesmos. E ali no verso 8 e 9 ali, o apóstolo Paulo está mostrando a realidade da vida cristã. Perseguição, tribulação, quedas, mas também mostra a vitória, ou seja, nunca destruídos. Então, através disso, nós podemos desenvolver esse texto de qual forma? A realidade do vaso. Somos frágeis, sentimentos feridos, lutas diárias, limitações físicas e espirituais. Muitas vezes quebrados por decepções, pecados e fracassos. Mas Deus não nos despreza. Ele nos molda de novo para que nós venhamos a se transformar num vaso novo. O valor do tesouro. O valor não está no vaso, mas no que tem dentro do vaso. É igual um copo d'água. Você pega um copo, você está com sede e você coloca a água dentro. O que tem dentro é mais valioso do que aquilo que está fora. Então você vai tomar a água. A água é mais importante que o copo. E assim é o vaso. O valor não está no vaso, mas no que ele contém dentro dele. Assim como uma jarra de barro pode carregar ouro, nós carregamos e devemos carregar Cristo dentro de nós. Não é sobre o que nós somos, mas é sobre o que nós carregamos. A glória e a fragilidade. Deus escolhe vasos frágeis para que ninguém confunda a obra com a força humana. Quando somos fracos, aí é que somos fortes, que diz ali no livro de 2 Coríntios, do 12, do 9 ao 10. Tem a referência. As rachaduras do vaso são caminhos pelos quais a luz de Cristo pode brilhar. Olha que legal. As rachaduras do vaso são caminhos pelos quais a luz de Cristo pode brilhar. E através disso, como é que nós podemos fazer essa aplicação? É uma palavra bem simples. Para os que se sentem fracos, para você que se sente fraco, a sua fraqueza não é o fim, mas é o palco para a glória de Deus se manifestar. Então, a sua fraqueza não é o fim, mas é o palco ou uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Para os que se sentem quebrados, Deus não joga fora vaso rachado. Ele restaura, enche de novo e usa. Então, muitas das vezes, você que tem plantas em casa, alguma coisa assim, você vai pegar ali o vaso, trincou, quebrou, aliás, deu um quebrado na lateral, na ponta. Ah, não, vou jogar fora, vou comprar um novo. Para nós entendermos a forma que Deus trabalha. Deus não é assim. Ele não joga vaso rachado. Ele não joga vaso trincado fora. Ele restaura o vaso e enche de novo e usa. Ou seja, para a igreja, nós em si, para as pessoas porque nós temos que saber diferenciar igreja, corpo e instituição. A igreja de Jesus Cristo, ela está nessa terra. Ela não está presa sobre um título de uma igreja ou de uma denominação. As pessoas que formam um conjunto de pessoas, um conjunto de membros, não estou falando de uma igreja isolada, um conjunto de membros forma uma igreja. Então o que é a igreja? São pessoas.
Essas pessoas, ou seja, as pessoas que são igrejas, vão em templos. Aí é diferente. Templo, instituição, igreja como pessoa. Tem pessoas que não vão, mas que elas se reúnem na sua casa, que elas se reúnem numa oportunidade para falar das grandezas de Deus, para falar de quanto Deus é bom, o que Ele tem feito, testemunhado. Então, por isso que a Bíblia diz que o Senhor não habita dentro de templos feitos por pedras ou mãos humanas. Ou seja, porque a instituição é uma coisa e a igreja, conjunto de pessoas, a igreja, ou seja, aqueles os quais vão morar com Cristo, são igreja. E está espalhado nessa terra. Então, Jesus é o cabeça da igreja. Cada um que é de Cristo é um membro do corpo. E o corpo é a igreja. E Jesus é o cabeça da igreja. Então, ou seja, nessa tipificação, qual é o recado? Não buscamos exaltar homens. Isso é para nós. Não buscar exaltar homens. Esse é assim. Esse é o cara. Porque os homens falham. Homens cometem erros. Homens são limitados. Homens não faz nada sem a presença de Deus. Então, que não venhamos a buscar exaltar homens, mas o tesouro dentro deles. E uma pessoa a qual ela é constituída como um templo do Espírito Santo, que ela é um membro de um corpo, que é a igreja que está nessa terra. Há pessoas que dão um ensinamento errado, dizendo que para você ser igreja, você tem que estar dentro de um templo. Ou para você ser membro do corpo, o corpo só está dentro da instituição. Não. Há pessoas sobre essa imensidão de terra, nesse planeta, muitos lugares, pessoas que são templo do Espírito Santo, pessoas que são membros desse grande corpo que é a igreja que está sobre essa terra. Então, que venhamos a entender que não é placas de igreja, não é a instituição que vai subir naquele dia, mas é nós como igreja, em conjunto, em unidade, somos templo. Em comunidade, nós somos corpo. E é esse corpo que é a igreja que vai morar com Cristo, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Então, que não venhamos a buscar exaltar homens, mas o tesouro dentro deles, que é a presença de Deus. Então, através disso, nós chegamos aqui à conclusão. A conclusão é que somos vasos de barro, mas temos o poder de Deus dentro da gente. E é isso que conta. Não é a casca. É aquilo que está dentro da gente. Poder de Deus. Ainda que o mundão aí tente te esmagar, tente te apertar, te bata, te machuque, tenta te esmagar de toda que é forma, todo que é jeito, a excelência do poder não é nosso,
é dele. Ou seja, não importa o estado do vaso. O importante é o tesouro que ele carrega. Então, através disso, há um convite diante dessa palavra. Deixe-se quebrar nas mãos do oleiro, para ser cheio outra vez. Tem um ditado que não um ditado, eu já vi um dizer, eu particularmente não concordo. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, até opiniões nós temos, podemos mudar de opiniões, mas a minha opinião atual é o seguinte: Deus não quebra ninguém. Muitas das vezes nós nos quebramos por conta própria, porque nos achamos eu posso, eu sou. Nos achamos, confiamos em nós mesmos mais do que em Deus. Não tem problema você confiar em você. O problema é você confiar em você mais do que você confiar em Deus. Aí é um problema. Então, é isso que nos traz. É isso que nos traz. Então, quantas vezes você se quebrou? Quantas vezes eu me quebrei? Quantas vezes eu estava equivocado, errado? Você tinha certeza de tantas coisas e não foi ver. Opa, não é isso. Nos quebramos, aí chegamos diante de Deus. E Deus vai e nos diz: meu filho, não era desse jeito. Não era desse jeito. Não era dessa forma. Não era isso que eu queria. Mas você fez. E você se quebrou. Deus não é um Deus que quebra. O nosso Deus é um Deus que restaura. O que faz nós nos quebrarmos é nos achar superiores. Mas eu não me acho superior. Não, mas quando você coloca você acima de tudo, você está colocando você com uma superioridade. E Deus fica onde? Segundo plano? Mas não tem que buscar o reino dele e a sua justiça? Amar a Deus sobre todas as coisas? A Bíblia diz que chegaria um momento, pessoas amantes de si mesmos, avarentas, amantes de si mesmos. Eu sou o cara. Eu posso. Você não pode nada se Deus não quiser. Se Deus não quiser, você não vai poder fazer nada. Então que venhamos a entender que nós, por conta própria, como vasos, nós temos o nosso valor, e o nosso valor é diante daquilo que está dentro de nós. Você pode comprar uma laranja, você pode até utilizar a casca dela para um chá, alguma coisa, mas o ponto forte da laranja não é a casca. Então assim, que venhamos a nos refletir, a repensar sobre o que nós somos e o que está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós tem que ser mais valioso do que aquilo que é de fora. E se você tem Deus dentro de você, se o Espírito Santo habita dentro de você, você pode estar quebrado, trincado, rachado. Mas mesmo assim, você é um vaso quebrado, mas cheio de Deus. Amém? Pessoal, então essa é a palavra que nós trouxemos hoje. Eu creio que essa palavra venha falar no seu coração, assim como falou no meu, e que venhamos a refletir dentro dessa palavra que a circunstância, ela não mede o teu valor. A luta não mede o seu valor. Você pode estar trincado, mas o mais valioso em você é aquilo que está dentro. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você.
Que Deus venha abençoar poderosamente. E se assim como essa palavra falou comigo, e se falou com você, compartilhe, comente, dá uma sugestão de um tema, se assim você quiser, um tema para que venhamos trazer, para ver o que a Bíblia pode nos dizer sobre esse tema. Não gostei, comenta também. Ah, gostei. Então seja um canal de bênção, que essa mensagem venha alcançar outras pessoas, assim como me alcançou e como alcançou sua vida. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Fica com Deus e te convido a estar conosco no próximo momento de reflexão. E eu creio que Deus vai falar conosco assim como falou hoje. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.